Olá, estamos de volta com o programa Lente Aberta. O assunto continua sendo fanatismo religioso. Comigo, no estúdio da TVE, a TV Educativa de Ponta Grossa, está o professor Marco Aurélio Pereira, professor aposentado da Universidade Estadual de Ponta Grossa, titular da disciplina de História da Religião dentro do curso de História da UEPG e que acabou desenvolvendo ao longo das últimas décadas um conhecimento profundo dentro desse assunto. Professor, no bloco anterior, o senhor deixou bem claro que o fanatismo religioso ele ocorreu sim ao longo da história da humanidade, sempre que um grupo tentava impor a outro grupo sua visão de fé. E isso acontecia muitas vezes de forma violenta, como ocorreu, por exemplo, no episódio da Inquisição, da Santa Inquisição, que matava, entre outras pessoas, mulheres com conhecimentos de ervas e de algumas rezas próprias dos seus universos religiosos, matava essas mulheres considerando que elas fossem bruxas, né? Chamavam essas mulheres de bruxas. Talvez até algumas fossem, mas esse não é o caso, né? O caso é que elas foram assassinadas porque tinham uma visão de mundo diferente. E nós tivemos outros episódios como esse ao longo da história. Recentemente, mencionei também no bloco anterior, daí fui eu que mencionei, tivemos o crescimento de correntes extremistas dentro do islamismo que acabaram impondo uma visão de mundo muito rigorosa aos demais muçulmanos. E isso é muito recorrente dentro da história do monoteísmo. Ora, se tem um só Deus, e isso é um consenso quase entre os povos atuais, o fato é que eu acredito ou não nesse Deus. Não há, muitas vezes, margem de interpretação para que esse mesmo Deus seja visto de formas diferentes. Em determinadas sociedades, ele ainda é visto com certa graça, ou seja, essa multiplicidade de visões. Mas, no caso do Ocidente, não. Essa imposição de fé é presente nos dias de hoje, ou seja, nós estamos atravessando uma fase de fanatismo religioso em algumas seitas. Eu acho que é um pouco mais amplo que isso, né? Porque seita é sempre uma dissidência menor e sem expressão de uma matriz qualquer, religiosa, política, ideológica. Eu acho que nós estamos vivendo, e a globalização da contemporaneidade contribui muito para isso, um momento de radicalização religiosa que tem dado voz, e talvez os meios de comunicação de massa, a internet, televisão, onde tudo é muito instantâneo, tudo é muito presente, não há um tempo de elaboração da construção do fato, há representação imediata. O Steve Bannon foi preso, vou pegar um fato que ocorreu ontem, já está solto, mas ele foi preso. Então, de repente, você tem que dar toda uma interpretação que demandaria amadurecer a construção das matrizes de representação imediata, instantânea, porque há uma demanda por uma resposta instantânea, e se você não dá, outro dá. E dá de forma determinista, de forma atabalhoada. Essa questão do presentismo dos movimentos e das notícias sociais tem levado as pessoas, e isso é um paradoxo, em vez de se abrirem para a pluralidade do mundo, a se fecharem em suas zonas de segurança. Na religião isso é um fenômeno evidente, e eu não estou me referindo apenas ao islamismo ou ao cristianismo, estou me referindo ao fenômeno religioso como um todo, onde pouquíssimas matrizes religiosas escapam desse momento de não apenas ordenar a fé, mas ordenar o mundo também. Ou seja, o senhor está dizendo então que esse momento de profunda transformação social que a gente vive, principalmente com a revolução tecnológica da internet e das redes sociais, fez com que as pessoas se sentissem inseguras o suficiente para migrarem para um comportamento ultraconservador? Aonde havia certezas, elas migram para zonas de seguranças e de certezas. As zonas onde o mundo está construído ou está representado a partir, normalmente, de uma bipolaridade, o certo, o errado, o preto e o branco, a virtude e o pecado, o céu, o inferno, a santidade, a licenciosidade, sempre binário, entende? E aonde
você consegue se compreender e consegue julgar, analisar, e compreender não é bem o termo, mas representar o mundo todo a partir desse binarismo que você encontra normalmente nas matrizes religiosas hoje. É por isso que a gente atravessa tragédias do cotidiano, como as que ocorreram nessa última semana, e o julgamento já não é mais social. Ele é montado a partir de um paradigma absoluto que, por ser absoluto, teria que dar conta de toda a realidade. Só que a realidade tem um vício terrível, ela se recusa a se conformar aos paradigmas absolutos, porque ela é muito mais complexa que eles. Então a religião hoje tem sido visto, independente de ser uma religiosidade fundamentalista, uma religiosidade progressista, como uma enunciadora de configurações de mundo. E as pessoas têm se apegado a essas configurações de mundo para se sentirem territorializadas. Há a construção de uma topografia aí de lugares, de territórios, de pertencimento, de segurança e, por que não dizer, também de conforto pessoal, vindo da certeza de que não, eu estou do lado de Deus. Como diziam os cruzados, é outro momento de fanatismo muito interessante, Deus vult, ou seja, Deus quer que a gente vá lá e extermine o que é diferente. Antigamente o diferente era a feiticeira, era o muçulmano, era o indígena, era o negro. Hoje o diferente pode ser que seja o que não pertence à minha religião configurada, o que não pertence à visão de mundo que apropria a minha religião para se fundamentar. O diferente é simplesmente aquele que é quem não sou eu, e como eu sigo Deus, e aquele que não sou eu não é eu, ele não segue Deus, resta a ele o extermínio. Essa visão é preocupante. Eu me lembro, quando criança, de acompanhar um noticiário e ver na Europa, na França, na Inglaterra, católicos e protestantes se matando. Literalmente se matando. Pelo mesmo Deus. Ambos cristãos. Pelo ambos mesmo cristãos. Deus. Então, por conceitos diferentes do discurso de Cristo. E isso ocorre também hoje. Né? Ou seja, talvez as pessoas não estejam literalmente se matando, mas chegam muito perto. Estão. Sim, infelizmente em alguns casos sim. Se nós olharmos, eu não queria trazer isso, porque é uma ferida aberta e cada vez que a gente toca ela dói muito. Nós estamos hoje num processo de criminalização e de atentados terroristas mesmo a praticantes de religiões afro-brasileiras no Brasil, feitos por coisas que seriam incompreensíveis há 15 anos atrás, como, por exemplo, gangues de traficantes de drogas cristãos que eliminam as roças de candomblé, eliminam os terreiros de umbanda das suas comunidades em nome de Cristo, traficantes. Num ato de fanatismo declaradamente criminoso. A quantidade de terreiros e roças de candomblé que tem sido destruída nesse ano, ela já está equivalendo à soma dos últimos 5 anos. Há um processo de aceleração nesse ponto muito intenso e assustador, porque as religiões afro nunca gozaram num Estado laico o mesmo status que as religiões de matriz europeia e até orientais, nunca gozaram o mesmo status. E hoje elas têm sido vistas como literalmente objeto de destruição, não por uma santa inquisição religiosa, mas por grupos criminosos, quadrilhas. Quadrilha cristão para mim é uma contradição de termos, mas por quadrilhas cristãos, por milícias paramilitares. Há igrejas neopentecostais que têm milícias uniformizadas, armadas, que vão e destroem terreiros nas comunidades com uma intensidade muito, muito além do desejável e eu diria até do suportável.
em nome de um Deus de amor, de um Deus de paz, de um Deus que disse: vinde a mim todos os que estão cansados e oprimidos, e eu os aliviarei. O que está se fazendo é a destruição daqueles que não seguem o caminho estrito, não do Deus, porque as religiões afro-brasileiras são sincréticas, enfim, né? Mas que não seguem o caminho da doutrina, e eu me atrevo a dizer da ideologia desse cristianismo, principalmente, extremamente fundamentalista, tanto teológica quanto ideologicamente, que assola o Brasil hoje. Quando eu mencionei, alguns instantes atrás, que não era como a guerra entre protestantes e católicos na Europa nos anos 70 e 80, do que eu me lembro dos noticiários, é claro. Na Irlanda, principalmente. Né? Pois é, eu não tinha levado em consideração, quando eu fiz esse comentário, a realidade de agressão às religiões afro-brasileiras, né? Porque realmente isso tem acontecido, e tem acontecido de maneira muito preocupante. E é algo sobre o qual se tem que falar, porque são vidas humanas, independentes de fé, se é Oxalá ou se é Jesus Cristo, independente de fé, Alá. se é Alá, se é Buda, se é quem quer que seja, são vidas humanas, criadas por Deus, por Alá, por Javé, por Olorum, por quem quer que seja, criadas pelo princípio divino e que merecem respeitos como obra do Criador. Desculpe a digressão mais espiritual, mas essa questão tem me incomodado fortemente, sabe? E diga-se de passagem com toda razão, né? Porque tem coisas que estão preocupando toda a sociedade nos dias de hoje, professor. Professor, nós estamos chegando ao fim da entrevista. Eu gostaria apenas que o senhor dissesse de maneira muito rápida qual é o remédio para evitar o fanatismo. A fé. Fé é uma coisa, fanatismo é outra. Fé é você crer que existe uma instância que te transcende, que ela pode se manifestar na própria transcendência ou na imanência, ela pode se manifestar na natureza como um todo, mas que essa instância criou, ordenou e sustenta o mundo, a natureza, a cultura, a civilização e o ser humano. Mas não apenas aquele que a minha religião crê, ela sustenta todo o ser humano, todas as culturas, toda a natureza em torno do globo. Ou seja, o remédio para o fanatismo é dar ao poder, eu vou generalizar, é dar ao poder de Deus a onipotência que a gente fala, mas não aceita. Ou seja, Deus é onipotente, tão onipotente que Ele permitiu que a minha igreja, a minha fé surgisse, mas também permitiu que em outros lugares, com outras pessoas, outras igrejas, outras religiões, outras formas de adorá-lo, também surgisse. Aonde se busca a Deus, independente da placa que está na porta, são pessoas que têm o mesmo objetivo de vida. E uma exterminar, uma discriminar, outra excluir, às vezes no limite, umas matarem as outras, é a negação de que se Deus fez o mundo com alguma intenção, a intenção era transformar os homens no conjunto do seu rebanho para adorá-lo. Obviamente, não sempre no mesmo altar, não sempre do mesmo jeito, mas deveria ser sempre com o mesmo coração. E no coração de quem crê em Deus não cabe ódio. Professor Marco Aurélio Pereira, professor aposentado da Universidade Estadual de Ponta Grossa, com mestrado em História, obrigado pela sua presença hoje aqui. Ora, foi um prazer. Né? Nós vamos agora para um breve intervalo e voltamos em instantes com o programa Lente Aberta. Por favor, fique com a gente, é só um instante.